vamos lá para a nossa primeira aula, né? Nossa primeira parte aí do conteúdo de revisão para a nossa avaliação bimestral. Então, o assunto que a gente vai rever hoje é a Rússia e o leste europeu e uma parte aí sobre o Oriente Médio. Então, o conteúdo que vocês irão estudar para avaliação são esses conteúdos aí. Aula 9, a Rússia e o leste europeu. Aula 11, Oriente Médio. E aula 12, também Oriente Médio, que foi a continuação. Então, vocês vão encontrar esses conteúdos nas páginas 131 a 164 do livro de vocês. Então, vamos lá. Separação da Sérvia e Montenegro. Como se deu essa separação aí? Então, diante da crescente fragmentação do território iugoslavo, os sérvios decidiram retirar a antiga autonomia da província de Kosovo, né, que é território com maioria albanesa, situado aí ao sul do que havia restado da Iugoslávia. Então, foi impedido de se emancipar, né? Então, foi proibida aí da sua emancipação, de tornar-se um território autônomo. Então, a partir disso, iniciou-se um conflito armado. O governante sérvio começou uma política de repressão à população não sérvia de Kosovo. Em 1999, a guerra foi declarada. Diante das intervenções da OTAN, foi que Milosevic cedeu e negociou o fim do confronto, né? Então, houve aí esse conflito entre esses dois povos, né? A população de Kosovo e a população que não pertencia aí, né, à Sérvia de Kosovo. A União Europeia resolveu então pressionar o fim da Iugoslávia e a formação de um mesmo país composto de duas unidades federativas. E quais foram esses dois países aí? Sérvia e Montenegro, né? Onde aí em 2006 os montenegrinos conseguiram obter a independência, constituindo assim dois países diferentes: Sérvia, Belgrado, com sua capital Belgrado, e Montenegro, com sua capital Podgorica. Então, ambos não fazem parte da União Europeia, certo? Nem a Sérvia, nem Montenegro não fazem parte aí da União Europeia. Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Então, é uma organização que envolve 11 repúblicas que fizeram parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois da fragmentação do Estado Soviético, seus antigos países membros perceberam que estavam afastados da economia mundial. Então, o que eles fizeram? Resolveram montar uma organização com a função de criar acordos ou tratados para melhorar sua economia. Dessa forma, então, sobre a liderança da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, né? Então, esses três aí, né, tomaram a frente em relação ao desenvolvimento econômico e criaram acordos aí ou tratados com a finalidade de melhorar a sua economia. Então, a CEI foi criada em 8 de dezembro de 1991, onde os três países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, né, são os únicos países da União Soviética que nunca fizeram parte da CEI. Característica da CEI: centralização das Forças Armadas, criação de uma nova moeda, cada estado manteria sua independência e os membros deveriam trabalhar em conjuntos. Então, tá aí Comunidade dos Estados Independentes, que não fazem parte aí, né, de nenhum dos blocos econômicos. Então, esses países aí resolveram, né, criar acordos e também tratados para melhorar a sua economia. E aí eu tenho destaque para os três países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, que são países aí, né, que não fazem, que nunca fizeram parte da CEI. Comunidade dos Estados Independentes, tem aí um mapa mostrando para vocês, né, quais são os países, como já foi dito aí. Federação Russa, país emergente. Então, a Rússia possui o maior território do mundo em extensão territorial, faz parte de dois continentes, o continente asiático e europeu,
população absoluta de 143 milhões de habitantes. Os longos anos de isolamento econômico e político deixaram aí a Rússia sem condições de competir de igual para igual com as potências capitalistas. Os setores que se destacaram são o setor químico, metalúrgico, siderúrgico e derivados de petróleo. Países mais extensos do mundo, temos aí a Rússia, né, a primeira colocação, depois vem Canadá, China, Estados Unidos e o Brasil. Então tá aí os 5 países com maior extensão territorial. Oriente Médio, a localização situa-se no sudoeste da Ásia, sua posição estratégica, né? A região é o elo entre o Ocidente e o Extremo Oriente. Então, países que constituem a região, os países que constituem a região são Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Então, esses aí são os países, né, que fazem parte aí, que constituem essa região aí, chamada, conhecida de Oriente Médio. O Oriente Médio é o palco dos principais conflitos da atualidade. Um dos principais motivos aí são os território e também religião. O berço das grandes civilizações e religiões, como a judaica, cristã e muçulmana, que o predomínio atual do islamismo. 90% da sua área é dominada pelos climas árido e semiárido, onde há muita escassez de água. Contém as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, no Oriente Médio é onde está a maior concentração de petróleo do mundo, como também há uma grande escassez aí de água. Então, em relação aos aspectos, né, estratégicos da região, o Oriente Médio é uma área do continente asiático que apresenta diversos aspectos de interesse internacional. Sua posição geográfica é um ponto de união entre 3 continentes. Quais são esses 3 continentes? África, Europa e Ásia, onde a principal característica, né, estratégica dessa região está aí relacionada à concentração de reserva de petróleo. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, faz parte aí dessa área aí que compõe toda a região do Oriente Médio. Além disso, é a causa de disputas violentas por territórios. A localização geográfica é peculiar, pois representa um ponto de ligação entre a Europa, a África e a Ásia, né? Como já foi dito, entre aí os 3 continentes, é um elo de ligação. A região é cortada na sua porção sul pelo Trópico de Câncer e tem aproximadamente 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de 260 milhões de habitantes, né? Então, essa área aí, como já foi dito, é uma área, é um elo de ligação aí entre os 3 continentes. Clima. Em relação ao seu clima, a maior parte da região está sob a influência dos climas árido e semiárido. São climas marcados pela escassez ou irregularidades de chuvas. Em relação à vegetação, é marcada pelo domínio das espécies xerófilas, que são conhecidas no Nordeste brasileiro, né? Bastante conhecida aqui no Nordeste brasileiro, as do bioma Caatinga. São vegetais adaptados para viver em ambientes extremamente secos. Em relação ao relevo, predominam os planaltos, como o do Irã. Já nas planícies, restringe-se às áreas litorâneas, com destaque aí para a planície interiorana da Mesopotâmia. Em relação à hidrografia, apresenta rios escassos e poucos são perenes, ou seja, não secam ao longo do ano. Destaque para os rios Jordão, Tigre e Eufrates. Como a água é um recurso escasso nessa região, a importância desse rio é imensa.
né? Possui aí os kibbutzim, né? Que são fazendas agrícolas coletivas. Em relação aos recursos energéticos, o mundo árabe é rico em petróleo e gás, mas suas reservas de hidrocarbonetos são limitadas. Na maior parte do mundo, a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia alternativa, mas essa não é uma opção para a maioria dos países do Oriente Médio, né, por causa da ausência de grandes rios. Então, aí no Oriente Médio não possui aí grandes rios. A energia eólica não é muito atraente do ponto de vista econômico, porque os ventos não são fortes o suficientes, né? Então, as condições climáticas são extremamente propícias para o desenvolvimento de energia solar em grande escala. Petróleo e água são dois elementos geopolíticos de extrema importância no Oriente Médio. Porque, primeiramente, a água está em estado de escassez, né? E o petróleo por possuir em abundância. Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes, né? Árabes Unidos é onde está aí a maior concentração de petróleo. Produtores de petróleo, né? Destaque para o Oriente Médio, onde dos 5 maiores produtores mundiais de petróleo, 4 estão na Ásia, sendo os países do Oriente Médio o grande destaque. Então, quando fala-se em petróleo, lembra-se logo aí do Oriente Médio, onde a concentração maior está nessa área aí, onde os conflitos, né, principalmente parte aí devido à questão do petróleo, a disputa territorial. Os povos árabes e persas, né, que os árabes são o maior grupo étnico do Oriente Médio, onde a etnia árabe foi originada na Península Arábica, de onde se espalhou. O principal fator que une não é a religião, mas a língua que pertence ao tronco semítico, assim como o hebraico é a língua oficial do Israel. Então, quando falar em árabes e persas, né, são os dois grupos étnicos que possuem aí em maior quantidade aí no território do Oriente Médio. Os persas são descendentes de povos indo-europeus que chegaram ao atual Irã. A língua é escrita em caracteres árabes, né? Então, por se tratar de uma língua indo-europeia, o persa tem raízes mais próximas do português do que do árabe. Então, gente, em relação a esses dois grupos étnicos aí, são os que se destacam mais, em maior quantidade aí, no Oriente Médio. Então, quando falamos em Oriente Médio, como eu já falei anteriormente, estamos falando em conflitos, estamos falando nas áreas territoriais que trazem grandes conflitos aí, não só no Oriente Médio, né, mas por atingir todos os países aí do mundo, principalmente pela disputa pelo petróleo. Então, em relação ao nosso conteúdo de avaliação, essa é a primeira parte, né? A gente ainda terá outra aula para concluirmos o conteúdo. Então, estude, né, para avaliação com muita atenção para ter um bom desempenho. Até a nossa próxima aula.